Antes de iniciar o vídeo de hoje, eu quero ressaltar o seguinte: não sou pastor, não estou aqui para aparecer, não estou desviado, revoltado, frustrado, endemoniado, não estou pregando heresia, muito menos trazendo achismo aos meus inscritos. Aí você fica sem entender como é que eu entro um vídeo dessa forma. Não, cara, porque é o seguinte: existe uma gama pequena, mas barulhenta dentro do canal, que vem aqui apenas para xingar e para atrapalhar o andamento dos nossos vídeos, cara. Pessoas que não entram aqui para ajudar, não tentam esclarecer, nem gravam vídeo, mas querem criticar o fato de eu gravar vídeo, tentar esclarecer e tentar ajudar. Com esse tipo de cristão a gente não conta, parceiro. Aquele que comigo não junta, espalha, disse Jesus Cristo. Então, para esse tipo de cristão que vem aqui de forma capciosa, eu digo: meu amigo, pode se retirar do canal, desinscreva-se. A sua presença aqui não vai fazer muita diferença, não ganho nada com o YouTube, tá certo? Se você quiser deixar o seu dislike aí, você deixa o seu dislike. Mas vir atrapalhar não vai adiantar. Comentar, discordar, eu entendo perfeitamente. Agora, ofender fica difícil. Então, dado o recado a esse tipo de pessoa, quero voltar a você agora, meu inscrito, beleza? Para você que acompanha o canal já faz algum tempo aqui comigo, deve ter lembrado que eu sempre cito com clareza que aquele que lê as Escrituras deve entender o que é texto e contexto. E nem sempre se faz necessário mostrar um versículo X que prove ao pé da letra aquilo que está sendo apresentado. Porém, existe algo chamado coerência textual, que você encontra em toda a Bíblia e consegue fazer qualquer pessoa, por mais simples que seja, entender o que está explícito dentro do texto. Certas coisas não se faz necessário Deus revelar, elas já estão às claras, e o mesmo Deus sabe muito bem da capacidade racional do ser humano e que não precisa ser um cientista de foguete para compreender o que está sendo dito. Você, por exemplo, é dotado de inteligência. Se não fosse assim, Jesus não falaria com os seus servos através de parábolas, já que a você foi revelado os mistérios do céu. Por exemplo, a Bíblia não possui versículos que abordem o ato de fumar como pecado. Mas você também nem precisa procurar, cara, porque claramente a gente vê que Deus reprova esse tipo de prática, não é verdade? Então nem tudo que você precisa entender está escrito na Bíblia. Minha intenção aqui não é fazer você que acredita que a igreja passará pela grande tribulação a desacreditar nisso. Quer ficar à vontade, meu amigo? Quer lutar contra Cristo? Deus abençoe. A verdade é que eu estou aqui para tentar desintoxicar esses irmãos que acreditam naquilo que você está passando há anos como verdade absoluta e que a Bíblia não respalda. Jesus diz que a igreja não passará pela grande tribulação. Você quer saber? Então acompanhe o vídeo para poder saber disso e pare de ficar repetindo como papagaio aquilo que você vem escutando há décadas. Nós poderíamos ligar Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao 8, aos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, onde você vê Jesus chamando a igreja para conversar. E em seguida, no capítulo 4, não se vê mais a igreja. E sem dúvidas há uma grande semelhança entre as 7 igrejas da Ásia com a igreja da atualidade. E assim como Jesus livrou os tais do dia da provação que haveria de vir sobre todo mundo, assim também fará o seu servo no fim dos tempos. A partir do capítulo 4 e 6 do livro de Apocalipse, João tem um vislumbre das coisas que haveriam de acontecer no futuro e com detalhes relata o que viu. Quando você menos espera, no capítulo 7, você ouve a narrativa do apóstolo que fala das 12 tribos de Israel. Primeiramente, observe isso, primeiro ele fala das tribos de Israel e em seguida de uma multidão incontável de povos, tribos, nações e línguas que estava vestida de branco aplaudindo um cordeiro. Isso aqui é a igreja arrebatada, enquanto a grande tribulação acontece na terra com os 4 cavaleiros do Apocalipse e todos os castigos registrados por João. Aí eu pergunto a você, se a igreja passará pela grande tribulação, como é que ela poderá estar no céu aplaudindo Jesus e ao mesmo tempo na terra sendo perseguida pelo anticristo? É sem noção ou não isso, bicho? Então é por isso mesmo que a gente vai cair no texto e não naquilo que o seu professor de teologia falou. Vem comigo? Bem, no primeiro vídeo desta série abordamos Mateus capítulo 24, versículo do 1 ao 8. No segundo vídeo,
do capítulo 24, versículo 9 ao 14. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, tá certo? E hoje a gente vai abordar a partir do versículo 15 ao 28, para que as coisas possam ficar mais claras para nós, beleza? E que dúvidas simples sejam esclarecidas de vez, pois nessa parte que abordaremos, fica muito claro a quem Jesus está atribuindo o seu discurso. Mas vamos ao texto. Quando vocês virem a abominação desoladora, a qual falou o profeta Daniel, está no santo lugar, quem lê isto, compreenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar algo em sua casa. Quem estiver no campo não volte para buscar roupas. E ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no sábado ou no inverno, porque haverá grande aflição como nunca houve desde a criação do mundo, nem tampouco haverá igual. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados. Então se alguém disser, o Messias está aqui ou ali, não lhes dê atenção, pois surgirão muitos falsos Messias e falsos profetas, os quais farão sinais incríveis que enganariam até os escolhidos se possível. Por isso que lhes antecipo essa informação. Portanto, se disserem, o Messias está no deserto ou visitando as casas, não acreditem nem saiam ao encontro deles, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, aí se reunirão as aves de rapina. Quando a gente lê Mateus 24, se depara com muita coisa que foi repetida ano após ano, que acabaram virando verdades, mas que são ensinamentos equivocados, que nós, muitas vezes por falta de interesse, aprendemos daquela forma e deixamos de ir ao texto para saber se a informação procede da Bíblia ou não. E acabamos nos apegando àquilo que erroneamente ouvimos a vida inteira. Por exemplo, muita gente afirma que no dia do arrebatamento todas as crianças serão tiradas da terra. Agora raciocina comigo. Se a grande tribulação é juízo de Deus sobre o mundo, por que Jesus tiraria todos os filhos dos ímpios da terra, se o seu juízo é reto e sem misericórdia? Por que Jesus arrebataria todos os filhos dos ímpios, se ele estará julgando o ímpio e pondo uma carga sobre os espíritos das pessoas com o intuito de puni-las? Se no original o termo atribular traz a ideia de colocar uma carga sobre o espírito das pessoas, por que Deus pouparia então o ímpio desse juízo? Por que faria isso se ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que o aborrecem? Meio sem noção, né, cara? Bom, eu não sei da onde a galera tirou essa ideia e também posso afirmar categoricamente que isso não é o que o texto está dizendo. São tantas coisas inventadas, cara, que com o passar dos anos foram repetidas e acabaram ganhando credibilidade. E ainda tem aqueles que usam o versículo 19, né, da leitura que fizemos e afirmam que o ai das grávidas aqui se refere às crianças que serão arrebatadas de dentro do ventre das suas mães. Deus do céu, cara, de onde esse povo tirou essa ideia absurda? Todo esse engano aí é resultado de informações mal passadas que viraram tradição na mente das pessoas. E elas, ao invés de ir ao texto procurar a veracidade da informação, preferem, cara, acreditar no que ouvem do que daquilo que está escrito. Elas fazem o mais difícil. Pois bem, se a igreja passará pela grande tribulação, me explique isso aqui, ó. E ele firmará um pacto com muitos por 7 anos, e na metade desse período fará cessar as atividades do templo e do sacerdote. E sobre as asas da abominação virá o assolador, e continuará até o fim. E aquilo que está determinado sobre o assolador será executado. Galera, eu preferi facilitar a tradução do texto para ficar mais claro, tá certo? Então no versículo 15 de Mateus 24 é exatamente sobre isso que Daniel falou que Jesus Cristo está repetindo. A visão que Daniel teve sobre as 70 semanas é direcionada à nação de Israel. Então por aí fica claro quando o anjo diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade. Um parêntese aqui rapidinho. Daniel era judeu, sua cidade era Jerusalém, capital de Israel, certo? O templo será reconstruído e localizado em Israel, beleza?
Então por que as pessoas estão tomando o texto para a igreja se toda a situação aqui envolve os descendentes de Daniel, no caso Israel? Jesus repete o que Daniel falara e exorta que quando os judeus virem a tal abominação descrita nos capítulos 9 e 12 de Daniel, que é quando o anticristo desfará o pacto, os judeus que estiverem na Judéia fujam para os montes, pois os montes são os locais mais seguros para se refugiar. E em que país do mundo a Judéia fica, meu amado? O texto é tão absurdamente judaico que eu nem sei se eu preciso explicar. Você acha mesmo que Jesus estava advertindo a igreja aqui? Orem para que vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Quebrar o sábado tradicional para o judeu nunca foi fácil. Afinal, o sábado foi feito dentro da cultura deles para descansar. Mas nesse momento não haverá outra opção senão fugir. Afinal, Israel vai estar sendo perseguido pelos exércitos árabes. Outra coisa, o inverno judaico não é como o inverno brasileiro. Uma chuvinha aqui e um ventinho ali, meu amigo. Dá só uma sacada. Você já imaginou você ter que fugir para não morrer e tentar se abrigar numa situação como essas? Noite nevando? Quem sair à noite fugindo do mal certamente vai morrer de qualquer forma, ou morre em casa pela mão dos árabes, ou morre de frio. Foi por isso que Jesus advertiu os judeus, porque será difícil não ser alcançado pelas forças militares árabes quando o dia chegar. Jerusalém vai ser invadida, meus amados. Será um massacre. Os exércitos árabes, guiados por Al-Mahdi, o anticristo, rasgarão as mulheres ao meio e não pouparão nem mesmo as grávidas. Samaria ficará deserta porque se levantou contra seu Deus. Serão mortos e seus filhos esquartejados, e suas gestantes serão cortadas ao meio. Viu o que diz o texto? Conseguiu entender agora? Nota a quem Jesus se refere no texto? Você está vendo que ele não está falando de gentio? A referência aqui, meu querido, sobre as grávidas não tem nada a ver com crianças serem arrebatadas no ventre das suas mães, e sim com um ataque árabe às cidades de Israel. A aflição em Israel será tão terrível, mas tão terrível que Jesus falou que não haverá tempo igual. Um pouco mais e nenhum judeu se salvaria, mas por causa dos escolhidos, Deus dará o livramento. Mas Jota, os escolhidos aqui não é a igreja? Com certeza não, meu querido, porque a igreja não estará mais aqui. Observe que a igreja segue a trajetória de capítulo 24 de Mateus a partir do versículo 1 ao 8, tá certo? Versículo 9 e 14 é com Israel, e daí para frente a história aqui é totalmente judaica. Há muitas referências no Antigo Testamento onde judeus são tratados como escolhidos e como santos. Depois que você terminar o vídeo, tiver um tempinho, confira os textos que aparecem aqui na tela para que você saiba se eu estou equivocado ou se de fato eles falam de Israel, tá certo? Jesus adverte os judeus para que eles não creiam em Al-Mahdi, o anticristo, quando ele tentar alegar ser o Messias. O mestre se preocupa tanto com a nação israelense que previamente avisa aos judeus para que eles sigam as recomendações de Mateus 24. E talvez os judeus até desprezem os evangelhos agora, mas esta profecia de Jesus nunca será tão útil quanto naqueles dias da angústia de Jacó. Aí finalmente os judeus perceberão que os cristãos tinham razão o tempo todo, e nesse tempo muitos judeus se converterão ao Senhor, bem como muitos aceitarão a marca da besta. Então Mateus 24, do 15 em diante, trata dos 3 últimos anos e meio da grande tribulação. Por que você acha então que esse período é chamado por eles de angústia de Jacó? Como a palavra já diz, será a angústia da nação de Israel, que já foi Jacó um dia, o fundador da nação. Meu amigo, mais claro que isso, impossível. O julgamento virá sobre Israel e o mundo, e quem estiver na terra sofrerá as dores de parto determinadas à nação de Israel. Aí você pergunta, onde é que a igreja se encaixa aí? Em lugar nenhum, meu amigo, exceto no princípio de dores, que vai do versículo 1 ao versículo 8 de Mateus 24, como falei agora há pouco. A igreja já vem sofrendo, meu amigo, e será retirada do mundo antes do início do pacto de Israel com os árabes na pessoa de Al-Mahdi, o anticristo. Do versículo 9 em diante você não vê igreja, mas apenas judeus pregando o evangelho do reino. Este é o evangelho que Jesus pregou nos seus dias terrenos e que será pregado também por judeus durante a grande tribulação, Moisés, Elias e pelos não arrebatados, no caso a igreja que ficou.
Cara, tá tão claro que a grande tribulação foi criada para Israel que o dragão vermelho de Apocalipse 12 fará perseguição à mulher vestida de sol que está grávida e com dores de parto, prestes a dar à luz a um filho que regerá as nações com vara de ferro. Aqui se trata da nação israelense e de Satanás perseguindo a nação de Israel. Como o dragão não conseguirá vencê-la, ele fará perseguição aos não arrebatados, aí no caso a igreja que ficou. E aí, deu para ter uma noção de alguma coisa, mais ou menos uma ideia do que foi explicado, meu querido? Então por hoje a gente encerra aqui, tá certo? Não se esqueça de clicar no sininho aí abaixo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe, tá certo? E na próxima semana tem mais, a gente continua, beleza? Forte abraço a todos!